Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, preparamos esse aulão sobre a leitura Malala, a menina que queria ir para a escola, né? Então, os professores de todas as disciplinas se juntaram para comentar sobre essa leitura, que nessa altura do campeonato todos já fizeram, né? Eu só quero dar um recado antes. A professora Maura passou por uma cirurgia, então a fala dela virá posteriormente num outro vídeo. Então vocês terão dois vídeos, esse com todos os professores e uma finalização com a fala da professora Maura, que ela já deixou previamente gravada, tudo bem? Bom, aqui eu começo já com essa questão, quem é a Malala, né? Então, vocês já leram a história, já conheceram, e essa nossa protagonista já é comum a vocês, né? Vocês já a conhecem. Então, a Malala Yousafzai, ela nasceu em 1997, é uma militante dos direitos das crianças, uma jovem paquistanesa que foi vítima de um atentado por defender o direito de meninas de ir à escola. Com 17 anos, foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Então, essa é a Malala. Quem que escreveu esse livro que vocês leram, né? Quem é a Adriana Carranca? A Adriana Carranca, além de escritora, ela é jornalista, né? E ela é especialista em cobrir os conflitos, essas crises humanitárias. Então, para escrever o livro da Malala, para contar essa história, ela foi até onde ocorreu o atentado, ela fez um levantamento, né, dos fatos, de tudo o que aconteceu para contar essa história. Ela é colunista no jornal Estado de São Paulo e no Globo. Bom, então a escritora é autora, é jornalista e ela conhece o local. Essa é uma história real, ou seja, não é inventada, não é ficção, realmente aconteceu. Diferentemente da história da Pilar, em que, apesar de ter um contexto histórico, a história da Pilar, da Rede Mágica, é totalmente ficção, aqui nós temos uma história real, tá certo? Ela narra a história em primeira pessoa, então ela fala, eu fui, eu conheci, né? Enfim. A linguagem é simples e objetiva, vocês não devem ter tido nenhuma dificuldade para ler o livro. E quando há no livro alguma palavra que seja muito daquela região, existem as caixas de texto, né, que auxiliam na leitura. No final, ela coloca fotos dos registros que ela fez que comprovam aí a veracidade da história. Bom, e aqui, como eu sei que vocês já sabem da história, eu não vou ficar aqui recontando o que acontece no livro, mas eu gostaria de colocar em destaque a proporção que a partir desse atentado a Malala ganhou, né? Na verdade, até um pouco antes, quando ela começa a escrever no blog, com pseudônimo, né, com um apelido, para não ser identificada, para falar sobre o que estava acontecendo ali no Vale do Swat, né, de todas as restrições que estavam acontecendo, das quais ela era contra. E aí, a partir disso e do atentado, a Malala ganha o mundo, né? Então, eu trouxe aqui algumas imagens que mostram isso. Então, a gente tem a turma da Mônica, né? A Mônica aí retratada como Malala. Aqui nós temos um cartoon que mostra ela no discurso da ONU, que ela fez. Aqui a gente tem a revista norte-americana Time, né, como pessoa do ano, a Malala, e aqui no Brasil a Veja, Malala, menina sem medo. Então, eu gostaria de chamar a atenção também para sempre esses adjetivos, essas locuções adjetivas que acompanham o nome da Malala, né? Então, a menina sem medo, a menina destemida, a menina determinada, enfim. Então, são palavras, são adjetivos ou locuções adjetivas que reforçam o que ela significa, o que ela simboliza hoje
para muitas pessoas. Na parte superior, essa imagem aqui é uma fotografia do grupo de teatro, tá? Que foi encenada a história dela. Aqui a gente tem um grafite do Brasileiro Cobra, que a Glaucia vai falar mais adiante. E por fim, essa frase que eu escolhi, que ela disse: eu conto a minha história não porque ela é única, mas porque não é. É a história de muitas meninas. O que essa frase nos mostra? Que ela não lutou por um ideal solitário, individual. A luta dela é a luta de muitas pessoas, né? Que tiveram ou têm a sua liberdade tirada. Nesse contexto em que nós estamos vivendo, isso aproxima muito da realidade de vocês, né? Porque vocês não podem ir e vir, não podem ir a qualquer lugar, não podem ir à escola, e obviamente que são contextos diferentes, mas a Malala passou por isso, né? Então ela se ergueu como uma voz contrária a tudo isso, e daí ela ter sofrido o atentado. Então, a voz dela representa a voz de muitas pessoas, não só de meninas, mas de várias pessoas que têm a sua liberdade tirada. Tudo bem? Então, por enquanto é isso. Espero que todos fiquem bem. Um beijo. Rosa? Só um minuto que eu vou abrir o seu. Quando eu falar próximo, você muda, por favor? Mudo. Peraí que eu tenho... É que você não está em outro arquivo. Pode. Estão me vendo? Sim, tá normal. Tá bom. Oi, vamos trabalhar hoje um pouquinho do livro da Malala, mas na parte da matemática. Então, a Malala era uma menina que queria ir para a escola. No próximo, a gente vai ver um trechinho que eu escolhi do livro para a gente fazer alguns gráficos. Então, a medicina é uma das poucas profissões que as mulheres podem exercer no SWAT. As outras oportunidades ainda são dadas somente aos homens. É por isso que quase todas as meninas do Vale sonham ser médicas. Aí no próximo, então eu escolhi fazer gráficos de setor, também é chamado de gráfico de pizza, para a gente ver sobre como é a alfabetização, o trabalho e a medicina lá no Paquistão. No próximo, eu tenho aqui a alfabetização das mulheres. Então, ao lado, eu coloquei uma tabela que fala sobre as mulheres que sabem ler e as que não sabem ler. E abaixo tem o gráfico. Então, sabem ler são 25% e não sabem ler são 75%. Isso quer dizer que se a gente pegar 100 mulheres, 25 mulheres apenas sabem ler. Se nós pegarmos 4 mulheres, uma a cada 4 mulheres apenas sabem ler. Ou seja, 1/4 das mulheres sabem ler. Então, a parte rosa da figura está demonstrando 25%, que também é uma fração chamada 1/4. A parte preta, ela está representando 75% das mulheres que não sabem ler, ou seja, 3/4. 3 mulheres a cada 3 mulheres não sabem ler, 3 mulheres não sabem ler a cada 4 mulheres. No próximo, eu fiz apenas o gráfico, que foi um círculo dividido em 4 partes. Está pintada apenas uma parte e essa fração representa 1/4, que é os 25% das que sabem ler. No próximo. Aí no próximo eu já peguei dados de mulheres e homens que trabalharam nos anos de 2009 a 2012.
Na parte de cima, eu tenho os homens no trabalho entre 2009 e 2012. Então, a parte vermelha significa os homens que não trabalharam. Então, são 20 a cada 100 homens. Então, são 20% dos homens que não trabalharam. Agora, 80% dos homens trabalharam. Já é o contrário. Se a gente pegar as mulheres, a cada 100 mulheres, 20 mulheres apenas trabalharam e 80% não trabalharam. Então, a gente já tinha visto no gráfico anterior que 25% das mulheres sabem ler, mas 20% que trabalharam. Se a gente dividir essa figura em 5 partes, uma parte, que são os 20%, é a mesma fração que 1/5. Uma a cada 5 mulheres trabalharam. Então, aqui eu tenho, a cada 100 homens, 80 trabalharam. 4 a cada 5 homens trabalharam. 4/5 dos homens trabalharam. E a cada 100 mulheres, apenas 20 mulheres trabalharam. Uma a cada 5 mulheres trabalharam. E 1/5 das mulheres trabalharam. Ou seja, se eu dividir essa figura em 5 partes, eu tenho que apenas uma parte das mulheres que trabalhou e 4/5 não trabalharam. Aí no próximo slide, eu tenho uma figura que foi dividida em 5 partes e apenas uma parte está colorida. Então, essa fração representa 1/5. As outras 4 que não estão pintadas são 4/5. 1/5 cada uma das partes que não está pintada. Aí, para finalizar, eu fiz o último gráfico que mostra que num determinado lugar lá do Paquistão existem 600 mulheres, 600 médicas e 6.000 médicos. Então, lá no Paquistão, apesar das mulheres quererem estudar para ser médica, pouquíssimas trabalham. Porque quando elas se casam, elas têm os filhos, elas acabam parando de trabalhar. Então, aqui tem 90,9% são médicos e 9,1% são médicas. Então, a parte rosa representa as mulheres e a parte azul representa os homens. É isso. Vamos falar mais um pouquinho da Malala, então. Assim como nós vimos, vamos continuar a ver, a gente tem no rosto da Malala a imagem, uma imagem que se tornou um ícone, ou seja, um símbolo de paz. Afinal, essa garota, ela deu voz a 60 milhões de garotas sem acesso à educação. Talvez muitos não saibam, mas a Malala esteve no Brasil em 2018. Nós vamos ver agora no próximo slide. Ela veio para cá, a convite do Itaú Unibanco, para falar sobre o poder transformador da educação e da leitura. Um dos motivos que estou aqui no Brasil é que existem 1,5 milhão de meninas que não podem ter acesso à educação. Eu também fui privada de educação quando o Talibã proibiu as meninas de estudarem. Vamos ver no próximo slide agora. Aqui nós temos um grafite. Grafite é uma manifestação artística em espaço público e geralmente representa uma crítica social. Mas atenção, o grafite é diferente da pichação. O grafite sempre tem a autorização do proprietário do espaço onde está sendo feita essa arte. Ao contrário da pichação, que é crime, é vandalismo, tá? Nesse grafite que nós temos aqui, nós temos a Malala numa posição de força, de empoderamento. Essa posição, que ela está com o braço levantado,
é uma imagem que ficou muito famosa durante a Segunda Guerra Mundial, pois ela representa as mulheres americanas que, enquanto os homens foram para o campo de batalha, elas foram substituí-los na fabricação da produção de armas e munições, tá? Então, esse é o grafite. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre o grafite. Agora, de um grafiteiro e muralista brasileiro reconhecido mundialmente, o Eduardo Cobra. Então, a gente tem aqui 2 grafites feitos por ele. Esse em Roma, em 2014, né? Eu disse que ele foi um muralista, é um muralista também, porque são pinturas em espaços bem grandes, bem amplos, onde ele fez essa homenagem a Malala. E no de cima, que ele fez em 2018, em São Paulo, onde ele representou várias outras pessoas que lutaram pela paz, lutaram e lutam pela paz. Então, o nome desse artista é Eduardo Cobra. E como será que é feito um grafite em grandes proporções? Nós vamos ver um vídeo agora, no próximo slide, onde nós temos Eduardo Cobra mostrando e falando sobre esse trabalho que ele fez. No próximo slide, tá? Então, observem enquanto a gente está ouvindo a fala dele. A ideia é valorizar esses personagens e despertar nas pessoas o interesse pela paz. E um outro momento, eu falo de personagens que me interessam, personalidades que me chamam a atenção e que fazem alguma diferença, no meu ponto de vista, para a humanidade. De grafite em grandes proporções. E aqui mais uma frase da Malala, que nós vamos tomar como comparativo com a nossa realidade. Acredito que somos uma comunidade e que devemos cuidar uns dos outros. E é o que a gente tem ouvido sempre, né? E estamos aplicando. Quando usamos máscaras, mantemos o distanciamento social, usamos o álcool, estamos cuidando de nós e do outro também. E assim, tudo ficará bem. Logo, estaremos juntos novamente. Um beijo a todos vocês e se cuidem. Tá gravando? Nós vamos dar continuidade do livro da Malala, A Menina que Queria Ir para a Escola. Nós vamos ver a localização do país onde a Malala vivia, que é o Paquistão. Passa. Então, nós vamos ver a localização geográfica do país onde a Malala nasceu. O Paquistão, ele fica no hemisfério norte e também no hemisfério leste, no continente asiático. Mais precisamente, ao sul da Ásia, tá? Então, ele se localiza acima do trópico de Câncer. Aqui nós podemos ver o Vale de Swat, que é a região onde a Malala vive, que é no norte do Paquistão. E aqui nós temos um outro mais específico, mostrando também o Vale do Swat, que é o norte do Paquistão, onde a Malala nasceu. Próximo. Aqui nós vamos ter os limites do Paquistão. Então, o Paquistão, ele faz limite ao norte, com o Afeganistão, e ao noroeste. Ao sul, ele faz divisa com o Mar Arábico, tá? Que é também, em alguns mapas, vocês vão ver o Oceano Índico. Ao leste e ao sudeste, com a Índia. E ao oeste e sudoeste, com o Irã. Aqui nós temos a Caxemira, que eu não coloquei, porque ela é uma disputa entre a Índia e o Paquistão, tá? Mas também a Caxemira ficaria aqui na região do nordeste do Paquistão, tá? Faria limite com o nordeste. Próximo. Aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre o aspecto onde é o Vale do Swat. Então, o que é um vale? Você percebe aqui que nós temos uma montanha de um lado, uma montanha de outro, e aqui no meio uma região plana,
tá? Então, essa região plana forma o vale, onde a Malala nasceu, tá? Mais precisamente na cidade de Mingorá, tá? A cidade que ela nasceu, tá? Como que é o clima? Como é uma região de montanha, o clima vai ser de montanha, uma região com temperaturas mais amenas, né? Mais vento, porque a altitude de Mingorá é 984 metros de altitude, diferente da nossa cidade de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu está em torno de 500 metros, ela é uma depressão. Então, ela é uma região muito quente. Nós somos a zona tropical, enquanto o Paquistão, onde a Malala nasceu, está na zona temperada, tá? Aqui a gente pode ver a Malala, mostrando um pouco da paisagem aqui no fundo, olha as montanhas, tá? Nós temos uma vegetação bastante rala, tá? Ela não tem vegetação arbórea, não tem árvores altas como o Brasil, tá? Então, uma vegetação mais esparsa, umas árvores pequenas, como aqui também. Tá vendo? Bastante capim, né? Tem um nome próprio aqui, mas é vegetação de montanha, tá? Próximo. Aqui nós temos também uma área mostrando a cidade de Mingorá, tá? A cidade, alguns bairros aqui, dá para ver aqui as montanhas, tá vendo? Dá para perceber esse vale aqui, ó, essa região baixa aqui é a região do vale, tá? Depois que houve a invasão do Talibã nessa região, o que aconteceu? Muitas coisas foram destruídas. Então, uma grande parte dessa população, ela ficou sem saneamento, praticamente sem energia, né? Cortaram energia. Então, eles têm uma população bem pobre nessa região também. Apesar do Paquistão ser um país que tem um grande desenvolvimento econômico na área de serviço, desenvolvimento militar, tecnológico. Tanto é que o Paquistão ele tem bomba atômica, porque ele tem vamos dizer, uma rixa com a Índia, né? Por causa de território, de conquista de território, eles têm uma desavença, tá? Então, dessa região aqui, que é a maior parte da população, ela vive na zona rural, da agricultura, da pecuária, e no próprio livro da Malala, quando a escritora fala que ela teve na casa de uma das amigas da Malala, vocês podem perceber que fala que eles cozinhavam o alimento lá fora, né, num fogãozinho a lenha lá fora, e depois eles têm uma cultura diferente, eles colocam o alimento na mesa, eles sentam em volta no chão e eles comem com a mão, uma cultura diferente da nossa, tá? Próxima. Aqui nós temos, a maior parte da população, ela é islâmica. Depois o professor de História vai falar mais sobre o islamismo, tá? Mas as meninas, desde pequena, elas não brincam como os meninos, elas brincam bem menos. Como elas têm que fazer os afazeres da casa, ajudar a mãe, ela acaba brincando muito pouco. Então, os meninos acabam brincando mais vezes, bem mais tempo, quer dizer, tá? Elas também são obrigadas a usar um véu na cabeça, tá? Como está aqui na escola, como eu estou usando, tá? Elas são obrigadas quando saem de casa, tá? Às vezes, elas têm que usar até a burca, que é esse outro aqui, ó, que eles têm que cobrir todo o rosto, só fica uma telinha para aparecer os olhos das meninas, tá? Então, elas estudam em salas diferentes que os meninos. Também, nós vamos ver aqui que a maior parte das meninas, como a Rosa já falou, elas pretendem estudar para ser médica. A profissão delas é quererem ser médica. Mas nem sempre elas estudam para ser médica, mas nem sempre ela consegue exercer essa profissão. Porque depois que casam, elas às vezes não conseguem exercer a profissão de médica porque são proibidas pelos seus maridos, tá? A taxa de alfabetização é em torno de 49,9%. Então, 63% dos homens são alfabetizados e apenas 36% das mulheres. Então, as meninas não têm direito a conseguir aprender a ler e escrever. Como a própria Malala falou, a mãe dela era analfabeta, né? Não conseguiu aprender a ler e escrever. E quando a Gláucia falou que a Malala esteve no Brasil em 2018, falando que mais de 1,5 milhão de meninas não estudam no Brasil,
E eu pedi para vocês pesquisarem sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que completou 30 anos, fala sobre essas meninas, não só meninas no Brasil, mas homens também, né, meninos, que não vão para a escola, que não aprenderam a ler e escrever, ou que não terminaram o curso normal, né, o 9º ano. Por quê? Porque aqui no Brasil é questões econômicas. Essas crianças são obrigadas a parar de estudar para trabalhar, para ajudar os pais, principalmente na região norte e nordeste. Tá? Então, no Brasil, essa questão mais econômica, enquanto a questão da Malala foi a questão da religião do Talibã, que proibiu elas desse direito. Tá? Próxima. E aqui nós temos a escola onde a Malala estudou. Tá? Eu peguei aqui uma foto que mostra onde ela estudou até o atentado dela. Tá? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem bem. Oi, gente, bom dia para vocês. Quem não me conhece, eu sou a professora Fernanda, professora do 6º A e do 6º B, e eu e o professor Marcelo, nós temos dividido as aulas de História, e não vai ser diferente aqui com a Malala, tá? Então, eu vou falar um pouquinho o que é o islamismo, né, a religião que a Malala segue, e depois o professor Marcelo vai falar um pouquinho mais sobre o histórico do Talibã na região. Então, vamos lá. O que é esse islamismo, né? Essa religião? O islamismo é uma religião monoteísta. Até agora nós estudamos povos politeístas que acreditavam em vários deuses. Eu deixei para vocês um filmezinho sobre o príncipe do Egito que fala sobre os hebreus. Os hebreus foram o primeiro povo monoteísta da história, que passa a acreditar em um único Deus, como nós que acreditamos em um único Deus. E depois disso vão surgindo outras religiões, né? Os hebreus, os cristãos e depois os muçulmanos ou islâmicos, tá? O islamismo é a segunda religião do mundo, a maior do mundo. Então, ela tem cerca de 1 bilhão e 800 milhões de seguidores. É bastante gente. E como que surgiu essa religião? Ela surgiu na região da Península Arábica, bem pertinho ali do Paquistão, que a professora Sandra estava mostrando no mapa. Surgiu lá no século VI, mais precisamente entre 622 e 627, quando Maomé, que era um mercador nômade, ou seja, ele ia de uma região para outra no Paquistão, levando as coisas para vender, ele teria tido um encontro com o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel teria ditado as palavras de Deus para ele. Um Deus que ele vai chamar de Alá. E essas palavras foram escritas por Maomé num livro sagrado, que é o Alcorão ou Corão. Tá? As duas maneiras de chamar são corretas, né? Maomé ou Mohammed também é a mesma coisa. E o Islã, ele deriva do árabe de uma palavra que significa submissão, submissão a Deus, né? E o Islã é uma religião que prega a paz, muito ao contrário do que vocês devem ter lido no livro ou visto até agora nas pesquisas de vocês. O que aconteceu então que essa religião, que significa submissão a Deus, que significa paz, né, tornou-se tão violenta como a gente viu no livro? Acontece que depois da morte de Maomé, os islâmicos eles se dividem em dois grupos. Os que a gente chama de xiitas, que são radicais, que levam ao pé da letra o que está escrito no livro, e os que a gente chama de sunita, que são um pouco mais liberais. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. No Alcorão está escrito que a mulher não deve se mostrar, né? Então, os xiitas entendem isso, que ela não deve mostrar nada do corpo dela, nem cabelo, nem rosto, por isso que elas usam a burca. Os sunitas já vão entender um pouquinho diferente, que esse se mostrar é não se exibir muito, né? Então, ela pode sim
mostrar o rosto, ela pode sim mostrar, até, às vezes até mesmo o cabelo, mas ela não pode ficar utilizando um short curto ou utilizando um top, expor a sua figura, é nesse sentido. E o Islã, ele tem 5 pilares. O que são 5 pilares? 5 coisas que todo muçulmano, todo islâmico deve fazer uma vez na vida, tá? Uma vez na vida não, constantemente, desculpa. Primeiro, é acreditar em Allah acima de todas as coisas. O segundo, é orar 5 vezes por dia. Então, todos os dias eles têm que fazer 5 orações. De preferência, virado para a região de Meca. Meca é a cidade sagrada deles, né? Então, como para o cristão Jerusalém é uma cidade sagrada, para o muçulmano, Meca é uma cidade sagrada, tá? Então, 5 vezes por dia eles pegam um tapetinho, põem no chão e se direcionam na direção de Meca para orar. Se for possível, orar numa mesquita. Mesquita é o nome dado ao templo, como nós damos nome de igreja aos templos cristãos. Também eles têm que fazer jejum durante o Ramadã. Ramadã é um mês sagrado para eles. Então, durante o Ramadã, eles só podem comer antes do nascer do sol e depois do pôr do sol. Outro pilar é ser caridoso, dar esmola. E o último é visitar Meca, a cidade sagrada deles, uma vez na vida. Por esses pilares, a gente vê que o islamismo não é uma religião de guerra, de opressão, mas é uma religião de paz. O que vai acontecer, que vai mudar isso, o professor Marcelo vai explicar para vocês agora, tá bom? Vocês fiquem com Deus, se cuidem. Beijo. Professor Marcelo, o professor de História, exatamente das turmas do 6º C e D, conforme a professora Fernanda comentou com vocês, né? Ela dá aula para o 6º ano A, eu 6º e B, eu o 6º e D. Eu vou dar continuidade para a fala dela, exatamente para que a gente entenda um pouco da atualidade do que foi o Talibã, né? Desse regime chamado Talibã, desse grupo que promoveu um atentado, né, terrorista contra exatamente a Malala, a menina Malala, que é a abordagem exatamente feita nessa obra, no livro, tá? Então, para falar um pouquinho disso, vamos pensar exatamente que o Talibã, ele não teve origem no Paquistão diretamente ou origem no Vale do Swat. A origem do Talibã está relacionado ao Afeganistão, tá legal? Ao país vizinho ao Paquistão, ao Afeganistão. Esse país vizinho, ele passou por uma longa guerra nos anos 80, na década de 80, tá? Essa guerra, que durou tempo demais, acabou destruindo, levando o povo a uma miséria terrível. E quando a guerra acabou, grupos radicais, tanto na área política, tomaram o poder, quanto na área religiosa. Então, podemos dizer que, de certa maneira, a violência da guerra, a questão da miséria do povo, abriu espaço para uma visão radical da sociedade. Tá legal? E é nesse contexto que nós vamos pensar a origem do Talibã. O Talibã surgiu em 1994. E como a professora Fernanda mencionou, o islamismo é uma religião que prega a paz. Mas, como em várias vertentes religiosas, sempre tem aquele grupo fundamentalista,
ou seja, que quer interpretar a religião ao pé da letra. Ou seja, e na origem, na raiz, como se pudesse fazer com que as pessoas, no mundo atual, vivessem na época em que a religião foi criada. E é o que pregam o grupo Talibã. Eles interpretam o islamismo de uma forma muito rígida, tá? Então, eles fazem uma leitura do texto islâmico ao pé da letra, seria essa a ideia. E querem que os islâmicos sigam daquela forma. Portanto, como a professora Fernanda comentou, se você tem de um lado grupos islâmicos liberais, você tem do outro aqueles extremistas, aqueles que são radicais demais, tá? Que é o caso, então, do Talibã. Ora, aqui eu separei uma imagem só para comparar. No Afeganistão, na capital Cabul, uma foto das mulheres, né, vivendo normalmente, né, estudando, trabalhando, né, com uma vestimenta tipicamente do Ocidente, como a gente está aqui habituado, e uma imagem também da cidade de Cabul, de 2012, quando o grupo Talibã já dominava ali a região, tá? Então, olha a diferença, né? Olha o radicalismo. E por que necessariamente a figura da mulher? Essa religião, essa visão, desculpa, religiosa, ela está pautada no homem como um líder. Então, lá na origem dela, na Idade Média, você tem uma sociedade extremamente patriarcal, ou seja, o homem é a liderança. Isso aparece nos textos islâmicos, né? As figuras masculinas são de destaque. Se eles fazem uma leitura dessa maneira tão radical, o que eles querem? Eles acreditam que o homem tem que ter o comando da sociedade e a mulher fica com uma visão sobre ela submissa, de submissão. E aí a exposição da mulher não pode haver, da imagem, como a Fernanda comentou. E é por isso que, além da questão exatamente da aparência, fica a mulher muitas vezes impedida de trabalhar fora, ter que se dedicar às atividades domésticas e aí não poder estudar. Então, no Vale de Swat, né, dentro do Paquistão, era uma área, como todo o Paquistão, de predominância islâmica. Mas o islamismo que havia lá era um islamismo liberal. Com a chegada também do movimento do grupo Talibã à região, as coisas mudaram. E é isso que relata exatamente a Malala. Ela teve uma preocupação porque ela percebia que na vizinhança, o Vale de Swat é vizinho ao Afeganistão, havia a predominância do Talibã. E no Swat ainda não. E o medo dela era ser impedida de estudar. O medo dela era que eles, lá ao dominar Swat, eles impedissem não só de estudar, mas uma certa liberdade que as crianças e as meninas e as mulheres tinham na região dela. O medo dela se concretizou. Por quê? Né? Com a chegada do Talibã ao Vale do Swat, ir à escola para as meninas passou a ser uma tarefa, né, de dar medo, de ser perseguida. Porque o grupo Talibã via isso como um afronto à religião, um afronto às tradições mais radicais. Então, para ela, para Malala, começou a virar uma questão até de honra, uma questão de combate, de sonho, de manter um sonho. Ela que queria estudar, ela que queria exatamente contribuir para a sociedade dela, para a comunidade dela, podendo ensinar as outras meninas a saber ler e escrever.
aqui eu separei uma fala dela, que ela diz exatamente o seguinte: foi a escola que me fez seguir em frente, naqueles dias sombrios. Quando andava na rua, parecia-me que cada homem com quem eu cruzava podia ser um talibã. Escondíamos nossas bolsas e nossos livros sob o chale. Meu pai sempre dizia que a coisa mais bonita nas aldeias, toda manhã, era ver as crianças usando uniformes escolares, mas agora tínhamos medo de usá-los. Então, uma fala exatamente da Malala. Ora, esse medo que ela teve exatamente do grupo Talibã, infelizmente, se concretizou no atentado que ela sofreu, né? Portanto, o atentado que ela sofreu foi aquilo que ela prenunciava antes. O medo, né? O medo de, por frequentar a escola, né, ser impedida disso, de forma violenta. Porque ela ouvia falar que em outros locais onde o grupo Talibã havia dominado, as mulheres que ousassem a sair em público, mostrando o rosto, ou que desafiassem a querer trabalhar, era comum os integrantes do Talibã jogar até ácido nas mulheres. Ela descreve isso. Então, isso existia como medo para ela. Mas para ela, ao mesmo tempo, ela via como uma coisa simples. Por que uma mulher, por que uma menina não pode sonhar em simplesmente poder estudar, em dar sequência à sua vida? Então, aqui separo também uma outra fala dela, que era o sonho dela, que mesmo sofrendo o atentado, ela nunca desistiu. Quando cruzamos o desfiladeiro de Malakand, vi uma mocinha vendendo laranjas. Para cada laranja que vendia, ela fazia uma marquinha com lápis num pedaço de papel, pois não sabia ler nem escrever. Tirei uma foto e jurei que faria tudo o que tivesse ao meu alcance para ajudar a educar garotas como ela. Era essa a guerra que eu ia travar. Então, gente, por aqui a gente consegue perceber exatamente qual que passa a ser o sonho, a luta da Malala, tá? Então, essa luta, ela leva e levou à frente. E é esse, eu acho que é a grande mensagem que ela deixa diante de enfrentar o terrorismo. Então, não podemos esquecer que o grupo Talibã é um grupo terrorista. Uma visão radical a partir de um uso de um fundamentalismo que lembra um fanatismo religioso. Ok? Agradeço. Um abração a todos. Muito obrigado. Foi? Pode começar, Fernanda? Pode. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Ana Valéria, professora de ciências, e eu estou aqui para compartilhar com vocês o que nós vamos relacionar do livro da Malala com ciências, tá? Fernanda, para um pouquinho só, fazendo favor. Tá. Pode ir? Pode. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Valéria, professora de ciências. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que nós vamos relacionar a matéria de ciências com o livro A Malala. Antes de começar, eu vou falar duas frases do livro que eu achei muito interessante, então eu coloquei aqui no slide para vocês. E o que fazia Malala ser tão especial? O querer saber, horas. Às vezes, ela perguntava às pessoas, outras aos livros, mas não ficava sem resposta.
Era essa a vontade grande de saber que a fazia ser especial. Outra frase, olha. 5 meses e 10 dias depois do tiro, Malala estava de volta à sala de aula em uma escola só para meninas em uma cidade da Inglaterra, onde a família agora vive. Eu realizei um sonho. Penso que é o momento mais feliz da minha vida, porque estou voltando para a escola. Hoje, eu tenho meus livros, minha mochila e vou aprender. Eu quero aprender sobre política, sobre direitos sociais e sobre a lei. Eu quero aprender sobre como posso mudar o mundo. Ela disse no primeiro dia de aula, o primeiro dia do resto de sua vida. E Malala voltou a sorrir, porque continuava sendo apenas uma menina que queria ir para a escola. Bom, o que nós vamos relacionar das aulas de ciências com o livro Malala? Quando a gente começa a ler o livro, tem uma descrição antes de como que é o ambiente onde a Malala vivia, e eles chegam a citar vários seres vivos que vivem naquela região, né? Alguns animais que vivem naquela região, plantas, tipos de plantas que vivem naquela região. E claro, né, o livro inteirinho fala sobre seres humanos. Então, o que a gente vai ver relacionar com a nossa matéria? Nós vamos relacionar com o ecossistema. O que é o ecossistema? São os seres vivos, né? Todos os seres vivos, animais, plantas, seres humanos e fatores não vivos. O que são esses fatores não vivos? São aqueles fatores que dão suporte à vida, como, por exemplo, a água, o ar, a luz e o solo. São fatores não vivos, porém indispensáveis para a vida dos seres vivos. Quais são as páginas do livro que eu aconselho vocês lerem para poder fazer os exercícios da prova interdisciplinar? As páginas 48 do livro, 58, 59, o capítulo 6, que fala sobre a visão, e a primeira aula do sistema nervoso que está lá no Classroom. Bom, o que a gente viu para começar a estudar o corpo dos seres vivos? A gente começou por célula. Vocês lembram que nós começamos por célula? Então, todo ser vivo é feito de célula. As plantas, os animais como o jacaré, o cachorro, a galinha, eles são feitos de mais de uma célula, então eles são pluricelulares. Esses seres vivos que têm mais de uma célula, pluricelulares, eles vão formar tecidos. Esses tecidos vão formar os órgãos, e os órgãos vão formar o sistema dos organismos. O sistema, como por exemplo, o sistema do corpo humano. E daí, a gente começou a estudar alguns sistemas do corpo humano. Um deles que eu vou destacar é a visão, que a gente viu a videoaula, que eu deixei uns vídeos para você lá no Classroom, e fizemos exercícios e corrigimos. Outro sistema que nós vamos dar destaque foi a primeira aula do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é formado por quê? Formado por células do sistema nervoso chamado neurônio. O sistema nervoso ele vai servir para quê? Tá tudo lá na videoaula. Qual que é a função do sistema nervoso? Quais são as partes do sistema nervoso que tem lá na videoaula, na primeira videoaula? Então, você vai assistir de novo a primeira aula do sistema nervoso, vai rever de novo a visão, vai rever as páginas que eu acabei de falar para você, vai ler, vai pegar seu livro didático e vai ler, para você poder fazer as atividades que nós vamos fazer, as atividades interdisciplinar, tá? Um abraço a vocês, fiquem com Deus. Bom, eu queria pedir para vocês, em nome de todos os professores, que vocês releiam agora o livro, pensando em cada assunto que cada professor colocou aqui, né? Então, uma leitura diferente agora. Vocês têm o subsídio dessa aula, então assistam a esse vídeo
releiam o livro, que assim vocês estarão preparados também para responder às futuras perguntas que nós faremos, certo? Um grande abraço a todos. Se cuidem, fiquem com Deus. A gente fez uma lalinha também, ó. Tchau. Tchau. Meu Deus. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Bom, gente, eu tô aqui gravando esse vídeo para explicar para vocês por que eu fiz separado dos outros professores. É que no dia que foi combinado de fazer a gravação da aula sobre a Malala, eu vou operar o olho. E eu, logicamente, não vou poder com essa claridade da tela do computador, do celular, isso prejudica a recuperação, tá? Então, eu gravei antecipadamente a minha parte. Outra coisinha que eu quero falar para vocês é sobre o discurso da Malala. Na ONU, ela fez esse discurso em inglês. Não é a língua nativa dela, não é a língua mãe da Malala, mas ela aprendeu inglês na escola. O pai dela fala inglês muito bem e ela também aprendeu. E quando ela fez o discurso na ONU, ela era uma menina, mas sabia falar inglês, ela estava preparada para isso. Isso é muito importante no dia de hoje, nos dias de hoje, no mundo atual, a gente está preparado para duas coisas, uma é informática e a outra é uma língua estrangeira. No caso do inglês, é a língua mais usada no mundo todo nas relações internacionais, relações de negócios, relações diplomáticas. Então, é a principal língua aprendida. Por isso que o inglês é aprendido aqui na FEG. A gente estuda inglês porque ela é considerada uma língua universal, tá ok? Bom, agora a gente vai falar da aula de inglês, da atividade que a gente vai fazer, mas é muito rapidinho, é VaptVupt, e eu vou dar uma pausadinha aqui para conseguir pegar os slides, ok? Um beijo, fiquem com Deus. Bem, pessoal, eu acho que foi muito fácil. Vou me despedir agora. A atividade de inglês é muito fácil mesmo. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer com toda facilidade, tá? Tô me despedindo, eu e a minha Malalinha. Beijão no coração de vocês e preparem-se, porque esse DDoS foi fácil. Vocês não sabem o desafio que espera vocês na leitura do livro O Minotauro. Eu já estou preparando. Só os fortes conseguirão. Beijão.